Você quer aprender chinês, já tentou de tudo e não sai do lugar? Eu já passei por isso. Eu morei na China durante muitos anos, muito tempo, sem saber nem falar o básico. Então assim, eu já tentei várias coisas que não deram certo. E atenção, essas dicas é para quem já está estudando chinês. Se você ainda nem começou e se você não sabe o que é pinyin, o que é ideograma, os caracteres, o que são os tons, você não vai entender muito bem as minhas dicas. Então assiste meus outros vídeos para ficar tudo bem claro e aí você vai entender bem certinho o que eu tô falando aqui. Bom, agora é o momento em que você se inscreve no canal, porque eu vou finalmente, de uma vez por todas, te contar como é que eu aprendi a falar essa língua aqui. Parece a língua do diabo, mas não é não. É mais fácil do que a gente pensa. Bom, dica número 1. Esqueça completamente o português. Esqueça completamente o português, o inglês ou qualquer outra língua ocidental que você aprendeu antes. Não tente traduzir, não tente fazer associação da gramática. Estude apenas a gramática chinesa sem questionar. Quando eu estudava na faculdade na China, nós éramos 20 alunos de 18 países diferentes tentando aprender mandarim. E a nossa turma atrasou muito a matéria, porque alguns alunos ficavam questionando a professora o tempo todo, dizendo: ah, mas isso não faz sentido, ah, mas como assim? Explica isso direito. Eles queriam entender 100% aquela matéria antes de passar para a próxima. O que em outras línguas pode até ser bom, pode ou deve, né? Ser assim. Mas no chinês é diferente, você vai estudando e absorvendo aquilo com o tempo, sabe? Por exemplo, como eu disse, você não pode traduzir, certo? Lembra? Então, na China, as minhas professoras davam aula de chinês em chinês. Então, claro que elas eram altamente qualificadas e treinadas e tinham mestrado e doutorado em mandarim com especialização em ensinar chinês para estrangeiros. Então, era bem específico, assim. Então, claro, elas só usavam o vocabulário daquele semestre, né? Então, isso facilitava tudo. E elas diziam uma coisa muito interessante. Elas diziam que a gente tinha que sentir o significado daquela frase. Que não era para você entender aquela frase. E por mais que isso irritasse todos os alunos e causasse ódio mútuo no começo, hoje a gente sabe que isso realmente funciona. Bom, dica número 2, tá? Decorar os caracteres, os ideogramas, os tons e o pinyin, tudo junto. Ao mesmo tempo, aprender tudo ao mesmo tempo. Porque assim, algumas escolas de inglês que não são universidades, são escola mesmo, tipo de línguas. Igual no Brasil tem muitas escolas de língua, cursinho assim que você faz uma vez por semana. No Brasil tem, na China também tem, é a mesma coisa. Esses cursinhos, eles não incluem os ideogramas, os caracteres. Você vai aprender só, no caso, a falar e ler o pinyin, né? Que, enfim, aí você tem que assistir o vídeo lá do pinyin pra entender o que eu tô falando. Mas assim, esses cursos, dentro da minha experiência, não funciona, tá? Mas claro que cada pessoa pode aprender diferente, pode funcionar pra você. Porém, se você quer primeiro aprender pinyin, depois eu aprendo caractere, esquece. Aí não, aí vai te complicar muito, tá? Então, eu conheço pessoas que já aprenderam em cursinho e conseguem até se comunicar o básico, né? Você nunca vai evoluir muito, mas você pode até funcionar pra você esses cursos, tá? Afinal, uma criança chinesa, se você for pensar, né, ela já fala chinês, mas ela ainda não foi alfabetizada, ela não sabe escrever os caracteres nem nada disso, e ela consegue se comunicar, então seria mais ou menos isso. Então, claro, é possível sim. Mas pra mim, particularmente, tá, eu só aprendi o chinês depois que eu passei muitos anos tentando aprender dessa forma, eu viajava sempre pra China, fiquei 6 anos indo e voltando. Então, eu fiquei tentando aprender chinês dessa forma, sabe? E não funcionou pra mim. Então, hoje eu entendo o motivo. É que o chinês, ele é muito diferente da nossa língua. O chinês, ele trabalha os dois lados do cérebro. Porque ele tem o tom, os pininhos, os caracteres, os ideogramas. Então, sorte a minha, como eu tenho memória visual, pra mim foi mais fácil, os caracteres me ajudam. Pra mim é muito mais fácil olhar só o caractere. Nossa, no começo o pininho era uma dificuldade pra mim. Então, vai muito também do seu tipo de aprendizado, né? Então, o interessante é que se você aprende o caractere, é só no caractere que você consegue ver a diferença daquela palavra, né? Vamos supor, o som é o mesmo, o pininho é o mesmo, mas o ideograma muda, o caractere muda.
né? Então, enfim, é muito importante mesmo vocês aprenderem os ideogramas juntos com o pininho. Isso vai facilitar, principalmente se você tiver memória visual, né? Eu me destaquei muito nas aulas porque pra mim era quase uma aula de desenho. Mas em contrapartida eu tive muita dificuldade na aula de listening, né? De ouvir, bem complicado, assim. Então cada um tem o seu, né? Cada um é bom numa coisa, então você tem que ver onde que você se destaca. Na aula de falar eu me dava bem, mas na aula de ouvir, que era o listening, eu era a pior da turma. Justamente porque os tons só aparecem no início das aulas. E confesso que estudando numa universidade na China, eu senti um pouco falta de ter mais pinyin, porque o pinyin é a base do chinês, né? Então, claro, você não pode ignorar o pinyin, porque lá depois de um mês de aula, esquece, era só chinês, só caractere. Então, enfim, dica número 3. Escreva o mesmo caractere 1 milhão de vezes até a sua mão cair, porque, gente, esse é o método chinês asiático de aprendizagem. Eu adoraria poder dizer que tem uma outra forma de aprender, mas não. Infelizmente, temos que fazer o que as minhas professoras me ensinavam na China, que é escrever até a mão cair mesmo. Escrever 1 milhão de vezes o mesmo caractere repetidamente, tá? Se você quiser aprender caractere. Outra dica número 4. Ler em voz alta. A pronúncia, o mais perfeito possível. Seja um papagaio, fique repetindo, fique ouvindo coisas em chinês repetindo. É assim que eu sempre aprendo uma nova língua, gente. Eu sou um papagaio. Quando eu tô aprendendo um novo idioma, pelo amor de Deus, eu sou irritante. Tipo, pra aprender uma nova língua, você precisa falar, né? Então, se não tiver ninguém pra falar com você, fala no espelho, fala sozinho, fica repetindo. No mandarim, desde o início, você precisa aprender muito bem os tons, porque a palavra com um tom errado muda completamente o sentido da palavra. Por exemplo, na língua portuguesa, temos um tom específico na palavra mão. Mão. Porém, se eu falo essa palavra sem o tom, sem o tio, que isso é um tom, né, o acento, essa palavra soa como mal. Mal, que parece mal de malvado, mal de malto doente, né? Então, no meio da frase, isso faz a maior confusão, não é mesmo? No chinês é igual, se você falar o tom errado, é igual. Então, uma boa forma de decorar o tom é repetir várias vezes aquela palavra. Repetir mão, 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 entendeu? Porque daí você vai ler aquilo, você vai saber como falar. Então, não pode errar os tons. Dica número 5. Fone de ouvido. Essa minha dica é de ouro, porque é isso que eu faço. Eu uso fone de ouvido o tempo todo, o dia inteiro, enquanto eu tô aprendendo uma nova língua. No caso, sempre. Eu tô sempre aprendendo alguma língua. Eu só faço aquilo. Tipo, se eu tô na academia, eu tô com fone de ouvido com as aulas, enquanto eu tô treinando. Se eu tô cozinhando, se eu tô no mercado, se eu tô fazendo compras, se eu tô fazendo qualquer coisa que eu esteja fazendo que eu considero uma perda de tempo valioso. Tipo, neurótica, né? Mas eu sou assim, eu acho que tudo que eu tô fazendo, que eu não tô produzindo alguma coisa, eu tô perdendo tempo. Então, sempre eu tô com os meus áudios das aulas de chinês. Mas, claro, se você quiser, você pode ouvir música, você pode ouvir filme. Eu confesso que eu só assisto filme, só assisto música quando eu tô na China. Quando eu tô no Brasil, eu não assisto, mas eu fico sempre com as minhas aulinhas. Então, vai muito de você, do que você gosta, né? Se você ouvir chinês, ouvir música também ajuda muito. Então, a minha dica pra vocês é ouvir músicas, ver filmes, legenda. Desenho animado funciona muito. Na China eu assistia muito desenho animado no começo, quando eu comecei a aprender. E eu me viciei em novela, né? Eu que nunca assisti novela brasileira nenhuma, eu me viciei em novela na China. Gente, eu queria saber o que ia acontecer, o que os personagens iam fazer. Será que a fulana vai casar com o ciclano? E eu também adorava os desenhos animados, porque é mais fácil de entender. E aí eu acompanhava e fiquei viciada, sabe? Era tipo noveleira mesmo. Eu chegava do trabalho correndo, ligava a TV, sempre no mesmo horário, né? Pra ver a novelinha das 7. Gente, mas enfim, ajuda muito. Bom, agora eu vou te dar uma dica a mais, um bônus, que além das 5 dicas, eu sou muito legal, eu vou te dar um bônus. Bom, eu tentei aprender chinês sozinha e não consegui, tá? Diferente do francês, do italiano, do inglês, do alemão, né, que é uma língua mais parecida com a nossa, o chinês ele é uma língua asiática, com uma lógica muito diferente da nossa gramática, sabe? Impossível de fazer conexões, comparações.
Então, pelo menos pra mim, quando eu tentei aprender o chinês sozinha na China, eu morando na China, gente, eu não consegui. Talvez com você seja diferente, mas a minha sugestão é fazer alguns meses de aula, alguma coisa, sabe? Se não houver um professor de chinês na sua cidade, procure alguém que te ensine. Na internet tem tanta informação que, olha... Por que eu digo isso? Você precisa entender os conceitos da língua chinesa antes de começar, sabe? Os tons, a lógica dos ideogramas, porque os ideogramas têm uma lógica, né? Do pinyin, porque você tem que aprender 3 línguas ao mesmo tempo. Então, sabe? Você precisa primeiro fazer isso, aí depois você estuda sozinho, que foi o que eu fiz, né? Depois da faculdade eu comecei a estudar sozinha. Então, aí, claro, você também tem que ter disciplina, né? Pra estudar sozinho, não tem um professor ali te cobrando. Bom, espero que vocês tenham absorvido essas dicas. Coloquem todas essas dicas em prática, que eu tenho certeza que você também vai aprender o mandarim. Afinal, se eu aprendi, meu amor, você também consegue. Bom, eu sou a Ruby Alexandra, aqui do canal Garota Líder. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá um like, um gostei, um joinha, comenta a sua dúvida aqui embaixo.